pessoal, meu nome é Bianca Paulino, responsável pelo RI da Panambi Capital. Hoje recebemos Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, para uma conversa sobre escassez de ofertas e a pressão nas cadeias de suprimentos. Participam dessa conversa Reinaldo Legrazzi, CEO da Panambi Capital, e a Tatiana Pinheiro, economista-chefe da casa. Bem-vindos ao Panambi Talks. Boa tarde, Fernando. Prazer em te receber aqui. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos fazer um programa com você, a Tatiana. A ideia é levar para os nossos clientes e parceiros um pouco da discussão que nós estamos acompanhando no mundo nesses dias. Temos até um tema um pouco mais específico para falar sobre os gargalos da produção e o impacto na atividade econômica, em especial para o Brasil. E desde já espero que seja uma conversa divertida. Vai ser, Reinaldo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Tatiana, Reinaldo, um prazer estar aqui com vocês, falando com toda a turma aqui, não só da Panambi. Muito bom a gente poder ter essa conversa econômica aqui, assistindo um momento importante, bacana. E aí, Tatiana? Bom, o assunto do momento, que até ficou um pouco mais em exposição, essa questão dos gargalos na cadeia produtiva, né? Como é que você está vendo isso? Porque tem um debate muito grande entre finalmente acaba no curto prazo ou não, se estende ao longo de 2022. Então você tem aí opiniões divergentes, tem a questão da variante que coloca um pouquinho mais de dúvida nesse assunto. Qual a sua visão a respeito dos gargalos produtivos no mundo, né? Quanto de vida que a gente ainda pode ter pela frente de problemas aí da produção de suprimentos na cadeia, e esses efeitos tanto para as economias avançadas como também para as emergentes e aí, consequentemente, Brasil. Olha, Tatiana e Reinaldo, esse tema é muito curioso, né? Porque se você olhar os dados, por exemplo, se você pegar os dados de produção de semicondutores, né, eles estão acima do que se produzia antes da pandemia. Você pega, por exemplo, a produção da maior parte dos itens agrícolas, né? Na parte de grãos, na parte de pecuária, eles estão acima do pré-pandemia. Então, assim, é complicado falar em choque de oferta, propriamente dito. O que aconteceu na minha visão, eu já falo de onde tem um choque de oferta mais claro, foram duas coisas. De um lado, a gente teve a maior expansão de política econômica que se tem registro desde a Segunda Guerra. Você está falando que os Estados Unidos gastaram 10% do PIB, a Europa outros 8%, o Brasil 10% do PIB também, e os bancos centrais praticaram as menores taxas de juros da história. Então, isso produziu uma resposta gigantesca à pandemia. O que, é claro, aos olhos de hoje, é até fácil criticar ou enxergar que teve um certo excesso. À época, ninguém sabia a dimensão da pandemia, então é compreensível que os governos e os bancos centrais usassem todo o seu arsenal para poder mitigar o dano para as empresas, para as famílias. Muito bem. Dito isso, o fato é que isso injetou uma demanda enorme na economia, e teve transferências diretas, como há muito tempo não se via, né, na boa parte dos países, transferência para as famílias, e nós nos vimos confinados, essa segunda parte da resposta. Então você teve essa transferência direta de demanda e as famílias estavam confinadas. Ora, nós deixamos de consumir serviços e fomos consumir bens. Então, eu reputo esse choque grande de inflação. Olha onde está o PPI nos Estados Unidos, a inflação ao atacado está perto de 20, a inflação ao consumidor perto de 6 nos Estados Unidos, na Europa, na vizinhança de 4, 4,5. Há muito mais um efeito da demanda sobre uma oferta do que propriamente uma grande escassez de produtos. Especificamente no caso dos semicondutores, também teve uma mudança da demanda especificamente, né, ligada à tecnologia. Estamos usando nossos notebooks, novas câmeras, olha o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então isso cresceu também. Mas é difícil dizer que teve uma ruptura nas cadeias de oferta, sabe, Tatiana? Porque a bem da verdade é que a indústria no mundo, ela conseguiu se blindar muito bem da Covid. Os protocolos são melhores, né, do que no setor de serviços, não demanda tanta interação, é muita coisa automatizada. Então eu vejo que aqui tem um excesso de demanda mais do que oferta. Onde eu vejo que tem problemas, eu já encerro por aqui, essa primeira parte. Aí sim, quando você olha para petróleo, por exemplo, quando você olha para carvão, né, e minério, a produção caiu. Então, de fato, no universo de energia, digamos assim, tem gargalos ligados a esse excesso de demanda com uma redução da produção. E aqui tem um outro fator, que a gente vai tratar também, que tem essa transição energética do mundo, né, para uma economia mais sustentável, uma economia mais verde, que não está sendo feito em perfeita sincronia. Então, você pega a China, por exemplo, né, reduzindo o incentivo para a produção
de energia a partir de carvão, que é positivo no médio prazo para a economia global. Mas no primeiro momento ela vai demandar mais energia térmica, que consome petróleo, que consome diesel, né? E aí você, portanto, pressiona os preços. Então tem um desequilíbrio aqui no universo de energia que é um pouco mais complicado. Olha o que aconteceu com o preço de gás na Europa, o que está acontecendo com o petróleo. Então eu gosto de separar nesses universos. O universo onde o problema foi claramente de demanda, que são as commodities industriais, vou chamar assim, e energia tem problema de oferta. E para fechar mesmo, a parte agrícola sofreu os impactos dessa demanda, as pessoas comeram mais, nós nos alimentamos em casa, por incrível que pareça, todo mundo engordou um pouquinho na pandemia, que eu costumo brincar, mas o fato é que essa oferta me preocupa menos. A oferta agrícola vai responder muito bem. Olha os dados da USDA de produção agrícola, os dados do Brasil. O que vai demorar mais são as industriais e a parte de energia que pode levar mais tempo. É assim que eu estou vendo esse quadro por enquanto. Então, acho que no caso das industriais, nós vamos conversar bastante sobre isso em 22 ainda. As agrícolas um pouco menos. Tá. E a energia, sim, você tem um gargalo. Então, você tem, esse que é o ponto, né? A pandemia, ela teve o seu... É um duplo choque, né? Um choque de demanda e um choque de oferta. Perfeito. Né? E dependendo do setor, um choque prevaleceu ao outro. Né? Então, essa é mais ou menos a sua ideia. Nas industriais, o choque de demanda, claramente com essa alta liquidez, com esse dinheiro direto no bolso, né? O dinheiro de helicóptero. Literalmente, né? Tinha que fazer efeito, né? Ia ser muito esquisito se não fizesse, né? Mas em outros setores, aí realmente, por uma questão de obsolescência, de queda de investimento, capex, né? Acabou culminando aí no choque da oferta sobressaindo. Só um breve parênteses, que você me lembrou um fato, né? A gente está falando desse dinheiro de helicóptero, né? Que era um teste hipotético ali, foi o que aconteceu. Dá uma olhada, e você olha isso, você e o Reinaldo olham isso, o que aconteceu com a taxa de poupança das famílias durante a pandemia no mundo todo. Esse negócio explodiu de crescer. Nos Estados Unidos, a estatística, grosso modo, era alguma coisa como 7, 8% da renda disponível, bateu 18% da renda disponível durante a pandemia. Na Alemanha, a mesma coisa. Não, mas recentemente estava 20%. Exato, no pico chegou a 20 e pouco. Agora voltou. Tá? O Brasil não tem estatísticas boas das famílias, mas se você olhar os depósitos bancários, a gente vai falar bastante do Brasil daqui a pouco, os depósitos bancários explodiram de crescer. A gente viu no sistema, vimos no Bradesco, por exemplo, os depósitos bancários crescendo, e mesmo a estatística do IBGE, que é mais precária, e a poupança agregada não é apenas das famílias, é o recorde de poupança de muito tempo. Então, olha só. A famosa precaucional. Mas aí tá, concordo, precaucional, mas além disso, teve tanta transferência de dinheiro que as famílias consumiram e conseguiram poupar. Olha a calibragem, né, dos estímulos, como aos olhos de hoje, parece que foi exagerada mesmo. Agora, de novo, fácil falar aos olhos de hoje, difícil tomar decisão na época. Fernando, você falou que teve tanto dinheiro em 2020 que sobrou dinheiro até para poupar, né? Ou seja, tinha uma demanda adiada que agora causou esse boom de demanda e a oferta, apesar dela ser recua, ela não está preparada para esses novos hábitos que enfim, pediram mais chip, mais celular, mais carro, mais bicicleta, né? Então, eu acho que você pontuou muito bem que a oferta está acima dos padrões, mas que a demanda é que cresceu. Então, a gente pulando rapidamente para a política monetária, então é uma inflação de demanda. Então, a política monetária faz efeito, faz resultado, né? Eu acho que indiscutivelmente faz. Acho não, indiscutivelmente faz, né? Senão fica esquisito até esse começo. Mas no fim do dia é o seguinte, nós demoramos para entender esses processos, né? Você já teve no Banco Central, você sabe como é difícil pilotar a economia online, real time, né? Então eu insisto, aos olhos da época, ninguém criticou o Fed, ninguém criticou o BCE, né, por prover as linhas de liquidez, por prover a redução de juros. A certa altura, e eu costumo marcar isso ali no primeiro trimestre deste ano, de 2021, nós percebemos, ou os bancos centrais talvez deveriam ter percebido, que a política fiscal avançou muito, né? E aí a combinação ela é muito potente. Bom, então voltando ao seu ponto, assim, a política monetária cumpriu muito efeito nesse processo. Se a gente rodasse um modelo simples aqui, né, regredisse, esquece a pandemia por um instante, regredisse a política monetária contra o PIB ou contra a inflação, você ia ver, né, as nossas IES famosas lá, você ia ver que, esse negócio funciona. E funciona mesmo. Funcionou no Brasil, funcionou nos Estados Unidos, funcionou na Europa. Então, acho que a grande pergunta que a gente vai debater um pouco também é assim, será que os bancos centrais estão muito atrasados, né, no mundo?
Eu acho que esse é o debate do primeiro trimestre do ano que vem, sabe, Reinaldo? Você não acha que usar a expressão dominância fiscal já é um sinal de que não quer subir o juros? Se usar essa expressão, sim. É que eu acho que não vai. Eu acho que o Brasil não vai usar. Eu vejo de verdade o nosso Banco Central, olhando para essa história, falando: isso não é problema meu, isso é problema do Ministério da Economia. Né? De uma maneira objetiva, você acha que os bancos centrais americano e europeu estão atrasados na normalização da taxa de juros? Difícil, hein? Assim, aqui estão colocando, né? Sempre a gente diz que o Powell, a Christine Lagarde, mas eu vou arriscar, Reinaldo. Eu acho que a gente está no limite, sim, deles estarem atrasados. Deixa eu me explicar rapidamente. Então, nós falamos aqui, né, de todos os efeitos sobre a demanda dessa política econômica global. Teve muito impacto do fiscal e, portanto, o juro deveria estar começando a se normalizar. Quando eu vejo os Estados Unidos crescendo na vizinhança de 5, o desemprego caindo, a inflação em 6, não parece que o juro deveria estar em 0. Né? Se é 0 nominal, de novo, assim, a gente está falando que, também não estou aqui pregando uma política monetária restritiva, que o Fed vai o juro para 4, nada disso. Mas 0 nominal com essas condições de contorno parece baixo. Né? Agora, para não ser aqui, digamos, intransigente, quando eles estão ou não atrasados, ainda cabe alguma discussão sobre a inflação ser ou não transitória. Apesar de a gente ter discutido aqui os temas de oferta, os problemas, né, de excesso de demanda sobre essa oferta, eu acho que vai ter alguma normalização ao longo do primeiro trimestre. Mas imagina que a gente ali em março, abril, discutindo inflação de 5, 6 nos Estados Unidos, com esse mercado de trabalho, aí o problema é que o Fed vai estar bastante atrasado. Então, eu acho que a gente está no limiar de ter essa discussão mais firme sobre eles estarem, né, atrasados. E para mim esse vai ser o principal tema de mercado no primeiro semestre do ano que vem. Está aqui. Sim. Tudo é transitório, né? A questão aqui é o tempo dessa transitoriedade, né? Pegando a provocação do Reinaldo, talvez o ponto então o juro também tem que ser transitório, né? Esse juro 0, não faz sentido ele ficar tanto tempo assim embaixo. Claro que ele tem medo de abortar prematuramente uma recuperação. Dito isso, eu me lembro de uma frase muito comum dos bancos centrais, que não tem problema se a gente errar, né, um pouco a mão e evitar o risco de abortar prematuramente, porque a inflação a gente sabe lidar. Ok. Então ele consegue corrigir, né, a inflação, basta que ele suba bastante a taxa de juros. Mas eu não quero estar num país emergente nesse momento, porque no fim do dia o risco deles estarem muito atrasados amplifica demais, né, as vulnerabilidades dos emergentes. Mas eu concordo com você, eu acho que o Powell certamente está pesando esses vários temas e aí, nesse olhar dele, ele vai ponderar o risco de abortar prematuramente a retomada. Tatiana, ótimo, obrigado. Fernando, sensacional. Prazer, obrigado pela parceria, amizade. Não, obrigado aí, vocês da Panambi, boa sorte, contem conosco lá no Bradesco, nessa parceria também e estamos juntos. Obrigado. Obrigada.